Meus queridos estudantes, como vocês estão? Espero que vocês estejam aí dando um play nos estudos, né? Eu sou o professor Rafael e eu vim aqui nesse novo projeto, nesse cenário que nós encontramos em casa, preparando algumas aulas para que vocês possam dar continuidade na sua preparação. E o assunto que eu separei foi coordenada geográfica. Para que você tenha um bom entendimento sobre as coordenadas geográficas, você precisa ter um conhecimento prévio de orientações cartográficas. Por quê? Porque dentro das coordenadas você vai precisar ter a noção do que é norte, sul, leste e oeste, por exemplo. Então, quando você tem esse conhecimento prévio e até de expressões mais específicas, como, por exemplo, o que está acima da linha do Equador é o hemisfério norte, ou setentrional ou boreal, assim como abaixo da linha do Equador, meridional ou austral, do lado leste, oriental e do lado oeste, ocidental. Com essas informações, você consegue fazer uma boa prática, uma boa quantidade de exercício, poder desenrolar bem essas questões de coordenada geográfica. Mas o que é a coordenada geográfica? É um sistema de localização exata de um ponto. É muito importante que isso seja levado em consideração. No ponto de vista geopolítico, você identificar, por exemplo, a base militar de um inimigo é muito importante. Você identificar, por exemplo, onde se localiza Osama Bin Laden no contexto geopolítico é decisivo. Quando você quer descobrir um ponto de desmatamento ilegal na Amazônia, ambientalmente falando, é interessantíssimo. Então, observe que nós utilizamos isso no nosso dia a dia. Então, quando nós vamos dar a localização exata de um ponto, nós vamos utilizar as famosas linhas imaginárias que o planeta Terra tem. Perceba que ela não só tem essa. Você vai ter várias linhas imaginárias, como as isoietas, que medem a mesma quantidade de chuva, as isotermas, que medem a mesma temperatura, e tantas outras. Nesse caso, nós vamos utilizar as linhas que são chamadas de paralelos e meridianos. Os paralelos, eles têm muita importância. Além da localização, que ela vai dar através de graus de latitude, porque essas linhas medem os graus de latitude. Esses graus de latitude vão de 0 até 90, podendo ser norte ou podendo ser sul. Além da importância da localização através do cálculo das latitudes, as linhas paralelas, elas também servem para uma demarcação das zonas térmicas. Então, se você observar, essas linhas que são medidas em graus, mas elas são medidas em graus, minutos e segundos. Os principais paralelos são o de referência, que é a linha do Equador, que é 0 grau. Depois você tem no hemisfério norte 23 graus e 27 minutos o Trópico de Câncer. Abaixo da linha do Equador você tem o Trópico de Capricórnio com a mesma latitude, 23 graus e 27 minutos. Você tem o Círculo Polar Ártico com 66 graus e 33 minutos e o Círculo Polar Antártico. Quando você coloca essas linhas principais, você consegue determinar as zonas térmicas do planeta, ou seja, aquelas que estão entre os trópicos, próximo da linha do Equador, você tem a zona climática intertropical. E como ela está perto da linha do Equador, como ela está perto do 0 grau, então todas as regiões, todas as linhas paralelas próximo da linha do Equador são chamadas de latitudes baixas. Quando você está naquela zona pós-trópico, que é exatamente a faixa temperada do planeta, nós chamamos isso de latitude média. E a partir daí, próximo aos polos, nós temos as latitudes altas. Então veja que ao ter a informação dos paralelos, você consegue identificar as zonas climáticas e consegue também entender um pouco de temperatura, porque a faixa da linha equatorial é aquela que recebe mais incidência solar. Então as latitudes baixas são regiões que são mais quentes. Já as latitudes altas, ou seja, aquelas que estão próximas dos polos, tendem a ter uma temperatura mais baixa. Então você tem isso também de importante. Então, além da localização, você determina as zonas climáticas e tem uma relação interessante para identificar qual é a temperatura do planeta. Nós estamos falando dos paralelos. Se você for analisar os meridianos, você vai ter as linhas que elas vão de norte a sul, de polo a polo. Então você tem como referência o meridiano de Greenwich, GMT, e você vai ter a medição de graus de longitude, que vão de 0 até 180, para o lado leste e para o lado oeste. Perceba
que tanto os paralelos quanto os meridianos são importantes para dar localização. E quando eles se cruzam, nós podemos dizer que essas linhas são perpendiculares, porque ao se cruzar forma um ângulo. Então você tem essa informação que também é muito importante. Lembre-se que para calcular a coordenada geográfica, como ela pode estar em qualquer ponto da superfície terrestre, não existe uma padronização das latitudes. Você pode ter latitude de 1 grau, de 3 graus, de 10 graus, não tem problema, desde que não passe de 90. Você tem longitude de 13, de 33, de 77, desde que não passe de 180. É muito comum você ver nas questões as longitudes vindo de 15 e 15 graus, porque 15 e 15 graus tem uma relação direta com os fusos horários, que a gente vai ver no próximo momento. Já as latitudes, você pode ter de qualquer referência, só não pode passar de 90 graus, ok? E a última informação é o seguinte, que se você pegar o globo terrestre, você vai ver que os paralelos possuem diâmetros diferentes. Então, por exemplo, a linha do Equador tem um diâmetro. À medida que você se afasta da linha do Equador, como você está vendo na imagem, você vai ver que o diâmetro tende a ir diminuindo. Então, essa diminuição mostra que não tem o mesmo tamanho. Então, isso é uma informação importante. Então, como é que você vai dar a localização de um ponto? Como você está podendo ver aí na malha, nessa imagem planisférica do planeta, você vai ter várias linhas imaginárias. Perceba que os paralelos foram divididos em intervalos de 10 em 10. Então, perceba que tem um zero de referência. Acima da linha do Equador, 10 graus de latitude norte, 20 graus de latitude norte. O que está abaixo da linha do Equador, 10 graus de latitude sul, 20 graus de latitude sul. Se você pega as linhas que estão na vertical, você tem os meridianos, tem o zero de meridiano de Greenwich. Veja que os intervalos estão de 15 em 15. E esses intervalos de 15 em 15 estão aí exatamente para a gente compor o entendimento dessas alternativas. E perceba que tem o ponto A, o ponto B, o ponto C, e você tem vários pontos. E como é que você vai fazer o cálculo dessa situação? Então, se você pega o ponto A, perceba que o ponto A está exatamente em cima de uma linha paralela. Como a gente sabe que o paralelo calcula a latitude, então esse número 20 é a latitude do ponto A. E como esse ponto A está acima da linha do Equador, que é a referência, então eu já sei que o ponto A tem 20 graus de latitude norte. Esse mesmo ponto A está em cima de uma linha que é um meridiano. E nós sabemos que o meridiano calcula o quê? A longitude. Perceba que a longitude aí é de 30 graus. E como a longitude tem que ser leste ou oeste, qual é a referência de uma linha como essa? O meridiano de Greenwich, que pode aparecer em uma avaliação, o GMT, que é o meridiano de Greenwich Time. Perceba que esse ponto A está do lado direito, está no lado leste. Então eu já consegui dar a coordenada geográfica exata do ponto A, que é 20 graus de latitude norte e 30 graus de longitude leste. E eu faço isso com qualquer ponto na superfície terrestre. Se você, por exemplo, pegar o ponto C, perceba que o ponto C está em cima de uma linha paralela, que é de 10 graus. Então, eu já sei que eu posso calcular a latitude desse ponto. E esse ponto C está abaixo da linha do Equador. Então, 10 graus de latitude sul. Esse mesmo ponto tem que achar a longitude. Perceba que está 30 graus de longitude e que também está do lado leste. Então, a coordenada geográfica do ponto C é 10 graus de latitude sul e 30 graus de longitude leste. Para finalizar, existem algumas expressões que são cobradas em avaliações, não diretamente, mas pode aparecer dentro de um contexto, que é a expressão perieco, anteco e antípoda. E aí eu vou mostrar para você o conceito e você vai observando aí na imagem. Perceba que o ponto A e o ponto F, compare o ponto A e o ponto F, perceba que eles estão em cima do mesmo paralelo. O que tem em comum entre eles é o fato deles estarem no mesmo paralelo, mas os meridianos são diferentes, né? Você veja que um está 30 leste e o outro está 30 oeste. Tranquilo. Mas veja que o ponto F e o ponto A, o ponto A, o ponto F estão em cima do mesmo paralelo. E toda vez que nós temos um ponto que está em cima do mesmo paralelo, nós chamamos de perieco. Perceba que A e F, apesar de estar no mesmo paralelo, mas eles estão em hemisférios diferentes. Um está do lado leste, oriente, e o outro está do lado oeste e ocidente. Já o ponto A e C,
Perceba que eles têm paralelos diferentes agora. Veja que um é 10 graus de latitude sul e o outro é 20 de latitude norte. Então, eles não estão no mesmo paralelo. Então, ele não pode ser perieco. Mas eles estão no mesmo meridiano. Veja que os dois estão em cima da mesma linha 30. E quando nós temos dois pontos que estão em cima do mesmo meridiano, nós chamamos de anteco. Perceba que apesar de estar em cima do mesmo meridiano, mas eles estão em hemisférios diferentes, separados pela linha do Equador. Tanto é que um é norte e o outro é sul. E por fim, nós temos a antípoda. Se você pegar o ponto F e o ponto C, veja que o ponto F está na latitude 20, norte. O ponto C está na latitude sul 10, então não é perieco. Perceba que eles também têm longitudes diferentes, né? Você vê que um é 30 leste e o outro é 30 oeste. E veja que eles estão em hemisfério completamente diferente. Então a antípoda, ela tem a característica de ser completamente tudo oposto. Então eles estão em paralelos diferentes, em hemisférios diferentes, em meridianos diferentes, em hemisférios diferentes, e veja que um é completamente oposto ao outro. Então veja, se um é 30 graus leste, o outro é 30 graus oeste. Então isso mostra o que é uma antípoda, é o ponto oposto, exatamente oposto na superfície. Então eu posso dizer que F e C são antípodas um do outro, porque um é 30 oeste e o outro é 30 leste. Poderia dizer também, se você analisar direitinho, o ponto D e o ponto C. Veja que o ponto D é 10 graus de latitude norte e o ponto C, 10 graus de latitude sul. Então veja que um é 10 norte e o outro é 10 sul, ou seja, completamente oposto. Isso é uma característica também da antípoda. Então, finalizando, A e F são periecos um do outro, A e C são antecos um do outro, e FC e o D e o C são antípodas, porque eles estão em hemisférios diferentes, eles estão em continentes diferentes, então isso dá a característica exatamente antagônica de um ponto com o outro. Beleza, pessoal? Então, quando você faz uma análise com calma, praticando com os exercícios, obviamente que você fixa melhor o entendimento desse assunto, ok? Espero que vocês tenham gostado. Isso aqui é um videozinho rápido, que a gente tem a ideia de dar as principais dicas e a gente vai tirando dúvidas nas nossas salas virtuais e a gente vai aprofundando, com certeza, o entendimento do assunto de vocês, ok? Então, fique com Deus e até a próxima.